estamos de volta aqui para o segundo bloco do programa Sobriedade Sim. Hoje, ouvindo o depoimento do William, chamado Billy, lá da cidade de Mirassol, que falava um pouco como é que foi a tua trajetória, o seu contato, o seu início com o mundo das drogas, que começou pelo álcool, passou pela maconha. Ele estava dizendo que depois começou a intensificar esse uso, né? Meio que perdeu o controle. Era isso, William? Como é que foi? Aí você começou usando cada vez mais, não percebia que isso fazia mal para você, já começou a trabalhar, perdeu um emprego importante, mas continuava usando, né? Exatamente. Eu comecei a me isolar das amizades, de pessoas, né, que realmente eram importantes para mim, mas eu não entendia isso, eu não conseguia enxergar. Era como se eu tivesse com escama nos olhos, né? E quando eu percebi, eu já não só usava de uma maneira descontrolada, como também eu já estava afastado, isolado, num mundo paralelo, né? Mas eu não conseguia perceber isso. Então eu criei um submundo e aí eu comecei a inverter os valores na minha vida. E defeitos de caráter, da adicção, do uso de droga, começaram a se impregnar em mim. A mentira, a desonestidade, a manipulação, foram coisas que quando eu me dei conta, eu já estava dominado. A palavra mais certa é essa, é dominado por isso. E aí eu já tinha trocado, sem perceber, as minhas amizades, os lugares que eu convivia, os lugares que eu frequentava, já eram lugares voltados para uso de drogas, que já tinha esse tipo de... E a tua, assim, o que vinha sempre na sua cabeça era usar droga, era o que mais importava para você? As outras coisas foram deixando de ter importância? Esporte, família, estudo, como é que era? Ou nada disso mais importava? Exatamente. Ao passo que eu aumentava o uso sem perceber, chegou uma hora que eu vivia para usar e usava para viver. A droga se tornou na minha vida o ponto, né? O ponto central, e eu não percebia que todo tipo de problema, todo tipo de atrito, todo tipo de desconforto que eu tinha, eu corria usar droga, era minha fuga, entendeu? E para mim tomar uma outra atitude era difícil, porque o que eu sabia fazer melhor? Usar droga, era mais fácil. Na verdade, Dorinel, isso é uma das características da dependência, né? A gente chama de estreitamento de repertório, onde outras ações da vida passam a ter menos importância e o foco é no uso de drogas, como se ela fosse a grande... Se torna uma verdadeira escravidão e uma dependência total, né? Quem manda na gente não é mais a vontade, porque ela está assim, dilacerada, fraca, né? Mas como é que foi, então, o seu casamento nessa... Você conseguiu ludibriar sua esposa também? Sua noiva? No começo eu, né, usava com menos frequência. Eu tinha recaídas, mas eu conseguia segurar, eu ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses limpo. Aí eu tinha uma outra recaída, aí eu via que a coisa, né, complicava, porque envolve todo mundo, né, envolve a família, envolve quem está ao redor. Aí você já estava namorando, você já tinha conhecido aquela que foi a tua esposa, a primeira esposa. E ela sabia que você usava drogas? Sabia, né? Veio, não tem como esconder, né? Não tem como não saber. Porque aí tá junto, tá convivendo, passa a dividir, né? Então... E quando ela cobrava, ou teus pais, tua mãe cobrava, falava, meu filho, para com isso está te prejudicando. Você tinha esse tipo de abordagem deles? Tinha, se tornava de certa forma uma pressão, né? E eu comecei a enxergar que eu precisava parar, porque aí eu já estava conseguindo ver que estava tirando de mim tudo que eu tinha. Aí eu já estava num processo de luta. Eu já estava querendo, eu já não queria mais usar, eu já queria sair, mas eu já estava... Você pediu ajuda? Pedi ajuda várias vezes, fiquei internado, fiquei em clínicas compulsórias, minha família... me internou contra a vontade, né, a pedido da minha esposa, do meu pai. Algumas vezes eu fui
Eu acho que eu fiquei umas 9 vezes, internei umas 9 vezes nesse período, né? Esse casamento meu, ele durou 6 anos, e nesses 6 anos eu acho que umas 8, 9 vezes eu me internei, né? E internei algumas vezes antes também, né? Umas 9 vezes foi nesses 15 anos mais ou menos de dependência que eu tive, até o momento que eu consegui entrar em sobriedade. E o que aconteceu? As pessoas me ajudaram muito, entendeu? Minha esposa, meus pais lutaram muito. E eu queria. Em todo o tempo eu sempre quis parar de usar, só que eu também queria usar. Na verdade, assim, uma das características da dependência é essa compulsão, esse desejo enorme de usar droga, que é maior até a consciência que você tem de que precisa parar. Só para fazer um paralelo, os fumantes, né, que é uma droga lícita, aparentemente que para alguns, porque não causa dano a terceiros, apenas para a pessoa, é menos potente, né? Mas quantos fumantes, mesmo o cardiologista falando, você precisa parar de fumar, que você está com risco de ter um infarto. Não só, eu fui consultar um cardiologista e ele morreu porque fumava e continuou fumando e teve um infarto. Pois é, porque assim, só para dizer o cigarro, quantas pessoas a gente conhece que falam assim, eu sei que eu preciso parar de fumar, mas não consigo. Não consigo. Né? O mesmo acontece com outras drogas. Às vezes a pessoa quer parar, mas essa compulsão impede da pessoa conseguir parar, mesmo passando por clínicas, porque ele precisa, no fundo, dar o primeiro passo, que é admitir e realmente se propor a mudar a sua vida. Agora eu queria que nós vamos fazer mais uma parada, né, antes do último bloco. Legal. E eu queria que nesse momento, Billy, você pudesse falar assim, como é que foi esse teu ponto de conversão? Né? Como é que você se percebeu no fundo do poço e o que foi que te fez falar agora, a partir de agora não? E como é que você conheceu a Pastoral da Sobriedade e de que forma que a Pastoral da Sobriedade te ajudou nessa mudança de vida, tá bom? Daqui a pouco a gente volta ouvindo o depoimento do William, que é lá de Mirassol, agente da Pastoral. Até já.